Muito boa noite a todas e a todos que estão presentes. Sejam todos muito bem-vindos aos seminários avançados da Residência em Saúde da Família do município de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Em nome da coordenação da Residência Médica em Saúde da Família, o Dr. Vinícius Ladeira Fonseca Araújo Freitas, da coordenação do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família, da doutora Ana Luísa Machado Pinto e da doutora Gabriela Crespi, e da coordenação do Laboratório de Inovação na Atenção Primária à Saúde, doutor Daniel Soranhos, é que dou boas-vindas a todos e a todas que estão presentes. Hoje teremos a aula ministrada pela professora doutora Bettina Durovny, com o tema Determinantes Sociais e Doenças Endêmicas. Doutora Bettina Durovny, agradecemos muito a sua disponibilidade. Fique à vontade, a aula é toda sua. Bom, primeiro, obrigada, Jonas, pelo apoio e pela apresentação. Boa noite para todo mundo. Obrigada pela presença na sexta-feira à noite. Vou começar a aula e nós estamos aqui na sexta-feira à noite e o tema também é um tema que nós vamos fazer, vou fazer a aula em 2 ou 3 partes, mas eu vou depois, eu já fui informada que no final a gente vai ter um momento para perguntas, né? Então vamos começar. Eu vou começar aqui com vocês com uma definição. Eu poderia usar várias definições, mas uma definição que resume bem o tema que nós vamos conversar hoje é a definição que fala dos determinantes sociais como condições em que as pessoas nascem, crescem, vivem, trabalham e envelhecem, e que são moldadas pela distribuição de dinheiro, poder e recursos. Deixa eu clicar aqui. Então, a gente pode partir de um certo acordo que nós sabemos do impacto exercido por condições materiais de vida, incluindo emprego e renda, sobre a saúde das pessoas. E o que nós vamos fazer hoje à noite é dissecar isso um pouco, é ver isso no detalhe e trazer isso um pouco para uma tentativa de reflexão e como que isso se projeta na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa forma de estar na vida e no mundo. Ainda um pouco descrevendo, né, aqui agora já esquematicamente, esse é um modelo, um esquema muito conhecido de Dahlgren e Whitehead, e ele coloca aqui, como vocês estão vendo, as características intrínsecas, né, a idade, o sexo, e os fatores hereditários, né, o indivíduo, e ele vai colocando em camadas as situações que podem afetar, né, e com as quais esse indivíduo vai interagir e que ele vai experimentar durante a sua trajetória de vida. O que a gente pode ver aqui logo depois desse núcleo aqui, onde está o próprio indivíduo e a forma como ele veio, né, para a sua vida, a gente vai ter o estilo de vida dos indivíduos, a gente vai ter as redes sociais e comunitárias, que é um pouco onde esse indivíduo está inserido. Depois nós temos uma gama de coisas e de fatores, né, desde da parte de alimentos, de educação, de ambiente de trabalho, partindo para uma área de condições de vida, né, como desemprego, água, esgoto, serviços sociais e habitação. E, numa camada mais exterior, nós temos as condições socioeconômicas, culturais e ambientais gerais, porque nós sabemos que vivemos compartilhamos, né, nosso planeta, ele, com 7 bilhões de pessoas, nós temos diversas formas de estar na vida e diversos contextos socioeconômicos, culturais e ambientais, e eles vão influenciando todas essas camadas até chegar no indivíduo. A gente poderia enxergar isso com uma bidirecionalidade, né?
A gente já traz aqui uma frase do Paulo Bus, que é um estudioso, né, e que é uma das pessoas que fez parte do Comitê de Determinantes Sociais do Ministério da Saúde, de que a iniquidade já foi denominada como a nossa mais grave doença, e a gente vai ver um pouco disso conforme a gente se desdobra. Então, dentro de uma visão gráfica, de uma visão esquemática, esse esquema aqui dá conta de nos informar muita coisa. Vamos ver algumas outras possibilidades esquemáticas, né, de descrever essa condição do determinante social ou da própria determinação social, porque existe uma discussão sobre o que é, na verdade, uma distinção entre esses dois conceitos, né? E a gente vai tentar falar disso um pouquinho mais adiante. Aqui a gente já tem um outro modelo de Derisch e Halvest, que explica de uma forma um pouco mais dinâmica, né? A gente vê aqui na seta representada com um, né? Ela representa o processo que cada indivíduo que ocupa uma determinada posição social e essa posição social ela é resultado de diversos mecanismos sociais, né? Como a gente sabe, o sistema educacional, o mercado de trabalho e as próprias condições intrínsecas de como essa pessoa veio para a vida, né? Onde é que ela nasceu, de que forma que ela está inserida no contexto da vida. De acordo com essa posição social ocupada pelos diferentes indivíduos, aparecem diferenciais. Esses diferenciais estão aí representados pela seta marcada com 2, são os diferenciais em relação a que tipo de risco, né? A que tipo de risco que causa dano à saúde eu vou me expor, já na partida, dependendo de onde eu estou nessa posição social, eu vou ter diferentes riscos aos quais eu vou estar exposta. E, a partir dessa exposição, eu também vou ter um diferencial na vulnerabilidade a partir do momento em que eu sou o indivíduo é exposto à doença ou exposto a outras condições ambientais. Então, não só ao que ele vai ser exposto, mas também a forma como essa exposição vai afetar e vai ter consequências sobre a sua vida, sobre seu estado de saúde, seu estado econômico. E aí a gente tem o contexto das políticas, que é pensado e geralmente formulado para poder contrabalançar esses efeitos que atingem as pessoas de uma forma diferente, de acordo com a sua condição social. E, por fim, assim como representação, vocês perdoem estar aqui em inglês, mas eu acho que dá para entender bem, que eu gosto bastante desse outro exemplo, porque vamos imaginar que o que esse indivíduo aqui está fazendo é simplesmente levando a vida dele, né? Essa trajetória que a gente procura na nossa vida, com os nossos objetivos, os nossos sonhos, os nossos planos, e quais são as situações que nos fazem ter maior ou menor facilidade para atingir esses objetivos que a gente traçou. Ou até mesmo que objetivos a gente pode traçar a partir das dificuldades que se apresentam e da nossa situação e da nossa posição na estrutura social. Então, aqui a gente tem aqui as questões do próprio meio ambiente, né? Tudo aquilo que no meio ambiente pode causar e afetar a saúde, a falta de educação, a insegurança alimentar, né? e déficits nutricionais, a questão do emprego, a questão da moradia e a própria pobreza em si. Então, é claro que quanto mais ampla for essa dificuldade, mais dificuldades estas famílias e esses indivíduos vão ter em termos de carga sobre a sua saúde e para desempenhar essa trajetória que deveria ser plena, ou pelo menos plena de possibilidades para todo mundo. Então, vamos falar de algumas coisas que estavam representadas nestes gráficos, nessa forma gráfica, mas trazendo isso para um contexto um pouco mais da nossa realidade, né? Então, a questão da educação, a gente parece óbvio e, de certa maneira, acho que todo mundo aqui consegue listar as consequências de uma educação precária, mas só para a gente lembrar que nós não estamos falando somente daquelas capacidades
em habilidades que o indivíduo vai obter na escola para ter empregos com maiores salários ou maior rentabilidade. Estamos falando de habilidades e capacidades que o indivíduo vai obter na escola para coisas muito simples, como, por exemplo, a habilidade de se comunicar, né? A habilidade da língua, a capacidade de ter um domínio mínimo da sua linguagem para que ele possa se comunicar e exercer a grande diferença que nós temos, né, dos animais, que é a questão da linguagem, do diálogo, da reflexão. A escola, uma instrução precária vai impedir que esse indivíduo opere a sua vida de uma forma mais simples e mais fácil ao dificultar a forma com que ele faz conta, com que ele toma decisões em relação às proporções e ao planejamento da sua própria vida, né? Podemos dar um exemplo simples aqui, desde a receita que o médico vai prescrever, né, e as orientações que ele vai receber, até uma receita mesmo de bolo. Se você tem uma receita e quer fazer apenas o bolo ou a receita é de um prato para 10 pessoas, e você quer fazer a metade, você tem que recalcular dentro daqueles ingredientes tudo aquilo para metade, né, ou para uma proporção qualquer que você queira fazer, e tudo isso se obtém, todas essas e muitas outras capacidades se obtêm na escola e na escola básica. Eu não estou falando aqui de escola de ensino superior, estou falando das habilidades que se obtêm além da imprescindível habilidade de se socializar, né? Outra condição que a gente também tem assim, muito clara são as condições relacionadas à segurança do ambiente onde você vive, né? Então, o lugar onde você vive vai determinar uma série de restrições ou possibilidades, né? Aqui a gente pode falar da questão do acesso à água limpa, a água que você bebe, a água que você tem para tomar banho ou para cozinhar, o cheiro do ambiente onde você vive, a harmonia, né? E todas essas coisas repercutem na saúde e na forma de estar no mundo das pessoas que estão submetidas às condições mais precárias, como está representado aqui, ou situações precárias intermediárias, né? Como é que também a gente pode começar a imaginar como é que isso afeta a questão do desenvolvimento infantil, né? Todo mundo que estuda e que conhece, todos nós aqui conhecemos, o quão determinantes são os 3 primeiros anos de vida e como eles vão fazer marcas que não poderão ser superadas por mais que se procure depois compensar as deficiências dessa fase da vida, né? Então, não só as questões pertinentes à forma as questões nutricionais, mas também questões pertinentes à estrutura psíquica dessa pessoa, do ponto de vista de como ela vai lidar com a vida. São todas questões que se conformam e se consolidam de alguma maneira e de forma irreversível na infância. Podemos falar também de questões relacionadas a sentimento, né? Com que tipo de sentimento eu cresço, né? Com que tipo de sentimento uma criança e uma adolescente cresce em condições dramáticas de desigualdade. Isso, obviamente, segue um gradiente, né? Situações de angústia, de sofrimento, um sentimento de injustiça, um sentimento de desigualdade, um rancor, todas questões que são menos palpáveis, menos tangíveis, mas que, sem dúvida nenhuma, têm um impacto enorme na vida das pessoas que estão submetidas a essas fragilidades, né? Pensando nos ciclos da vida, né? E a gente falou das crianças, mas a gente pode falar dos adolescentes e dos adultos jovens, né? E da gama de dificuldades que essas estruturas muito precárias, sem saneamento, sem uma moradia adequada, sem o contato com estruturas de lazer, sem o contato com estruturas de beleza, né? Lugares que contenham harmonia, que contenham as coisas que são belas e são desejáveis para um crescimento saudável, né? Devemos falar também da questão da violência, né?
e de que forma se banaliza, naturaliza e se determina a relação com que esses indivíduos que estão aqui vendados para não ver um corpo estendido no chão vão se relacionar com os limites da violência ou com a forma como uma infância que deveria estar protegida de determinadas coisas é exposta de uma maneira tão dramática como essa aqui, né? Por fim, apenas para também aproximar um pouco a nossa discussão, populações e populações aqui, eu trouxe um exemplo de populações indígenas, né, e a questão da moradia, onde uma certa cultura que, por diversas razões que a gente não vai discutir hoje, e tiveram a sua forma de viver alterada, mas que não encontraram, a partir dessa forma de viver alterada, estruturas sociais que permitissem que elas vivessem sem estar expostas a tantas precariedades como a gente relacionou anteriormente, né? Então, todas essas fotos são nossas, né? São do Brasil, elas estão distribuídas aí pelo nosso país de forma espalhada e nós vamos falar um pouquinho delas sobre outros pontos de vista. Saindo assim não é saindo, mas complementando essa discussão um pouco mais mostrando o lado assim real, humanizado, vamos falar um pouco das questões econômicas, né? E de como que isso é comprovado e muito bem conhecido, e que é a questão da distribuição da renda, né? Então, vamos olhar aqui, por exemplo, as pessoas que vivem com até meio salário mínimo, e 60,77% dessas pessoas são mulheres, 39% são homens, e esse percentual de 7,45 representa 14 milhões e 900 mil pessoas. Opa, desculpa, eu vou voltar. Não vou voltar, não, eu voltei, né? Aqui para o lado aqui, da direita, a gente vai ver as pessoas que vivem com rendas, né, entre meio e um salário mínimo, e vocês vão observar que aqui a gente tem uma proporção ainda maior da população e a maioria aqui, uma maioria pouco diferente de homens, isso representa 36 milhões e 680 mil brasileiros. Aí depois você tem uma distribuição, se a gente começa a poder imaginar que há uma renda adequada, mas aqui a gente já vai ter mais de um salário, mais de 1 a 2 salários mínimos, né? A gente vai para mais 33% da população, e aí esse número vai diminuindo bastante a partir do momento que a gente vai passando de 2 para 3 salários mínimos. Então, essa é uma face econômica, é uma face de renda, e é dentro dessa faixa que estão aquelas situações que a gente mostrou antes, né? Um outro recorte, que seria o recorte agora da extrema pobreza, né? A gente falou ali da distribuição de renda, mas da extrema pobreza, a gente tem a estimativa que existam cerca de 14 milhões de pessoas ainda na extrema pobreza, né? E esse número parece que infelizmente, a gente voltou a ter um aumento desse número, né? E nesse número aí, a gente tem 7 milhões são mulheres, 6,5 milhões são homens, 13 milhões, 10,1 milhões são pretos ou pardos, e 8 milhões não têm instrução ou ensino fundamental completo, mostrando que todas aquelas variáveis, elas por qualquer ângulo que você olhe, por qualquer forma ou medida que você opte, você vai encontrar uma marca, uma determinação indiscutível e importante que configura esse enorme problema da desigualdade e da determinação social no Brasil. Agora, eu queria entrar numa segunda parte aqui, eu queria pedir a vocês que, assim, vamos fazer isso em 30 segundos. Eu queria vocês que pensassem por um momento na própria trajetória de vocês e que vocês identificassem individualmente um fator que tenha ajudado ou facilitado vocês chegarem até aqui, né? Eu imagino que a maioria de vocês
jovem, tem muita trajetória pela frente, mas já tem algum caminho, e que vocês pensem, eu não vou perguntar, vocês não precisam responder, quem quiser depois a gente pode falar sobre isso, e que identifique, então, um fator que facilitou e um fator que dificultou vocês a chegarem nos planos que vocês tinham ou nos sonhos, nas metas, nas coisas que vocês queriam conquistar. Beleza, gente, eu vou passar para vocês agora uma lista que já está pronta. Eu posso conversar com vocês depois se vocês acham que tem alguma coisa muito, muito importante que esteja faltando aqui, mas essa é uma lista que eu adaptei de um workshop e que mostra bastante bem algumas questões que foram levantadas por outras pessoas que tiveram tempo, né, dentro do workshop para responder essa pergunta. Então, a gente tem aqui do lado esquerdo questões como a perseverança, trabalho dedicado, por outro lado, uma falta de autocuidado, que talvez tenha sido um dificultador, um excesso de autocrítica, a falta de foco na pessoa que tem muitos interesses, o fato de ter tido bons orientadores na carreira e a pessoa que acha que alguma coragem para arriscar foi importante também como diferencial. Do lado direito, a gente tem outras coisas que foram listadas, como acesso à boa educação, suporte financeiro da família, ter tido um problema de saúde grave, pessoal ou na família, falta de acesso à assistência à saúde, não falar a língua apropriadamente, viver num lugar onde ser gay é perigoso, ser preto, índio ou mulher. E eu queria que vocês pensassem agora, muito rapidamente, se vocês conseguem observar que há uma diferença entre uma lista e a outra. O que é que essas listas têm de diferente? Se alguém quiser se arriscar? Então, vamos passar para o próximo. E imagino que vários de vocês percebeu que nós estamos diante de listas que têm, de um lado, características individuais, que são intrínsecos, né? Porque questões e atitudes e atos que são intrínsecos e que, em geral, estão sob o controle do indivíduo. Então, o indivíduo pode perseverar, ele pode se dedicar, ele pode se cuidar. Né? Aquela lista é uma lista que traz coisas que a gente coloca e pode atuar para... Opa, Roberto está com a mão levantada. Me ajuda aí, Jonas. Não sei se foi na resposta anterior, mas eu só vi agora. E do lado de cá, do lado direito, nós estamos com uma lista de questões que são sociais, são itens externos, são estruturais e que, em geral, não estão sob o controle do indivíduo. Então, eu acho que aqui o objetivo aqui para a gente conversar é uma ideia e uma reflexão sobre aquilo que às vezes a gente escuta, que uma pessoa que está numa situação difícil ou que está numa situação onde ela não faz aquilo que se espera que uma pessoa fizesse, que ela não entrega aquilo que se esperava que ela entregasse, que ela não entende da forma como a gente esperava que ela entendesse, ela não necessariamente está tendo falta de perseverança, de trabalho duro ou de empenho. Ela pode estar tendo uma série de dificuldades que vão impedir que ela tenha a sua trajetória de vida, que tenha o seu desempenho na vida da maneira como todos deveríamos ter para atingir os nossos objetivos. Então, pode ser que esteja faltando alguma coisa aqui, eu não sei se alguém quer depois discutir isso, mas se quiser, faz uma anotação aí que a gente pode conversar. Sempre a gente pode melhorar a lista. Isso quer dizer o seguinte, gente, isso quer dizer que existem normas na sociedade que operam contra ou a favor das pessoas. Elas não têm nada a ver com mérito individual, elas não têm a ver com merecimento ou com comportamento. Não estou dizendo que não existem coisas que têm a ver com mérito, com merecimento ou com comportamento.
Eu só estou dizendo que não é tudo dependente disso. E, em certa medida, há muitas coisas que são confundidas e que se espera que as pessoas tenham a capacidade intrínseca e pessoal de superar, mas que vêm de questões como aquelas que a gente discutiu anteriormente, onde simplesmente isto não é possível. Então, para discutir aqui, a gente também pode não gostar das palavras privilégio e opressão e privilégio, a gente pode escolher outras palavras, mas a verdade é que as pessoas que sofrem, ou as pessoas que estão submetidas às condições de desvantagem social, elas têm desvantagem que outras pessoas não têm. Né? Ela não mereceu aquela desvantagem. Aquilo aconteceu porque ela nasceu e vive nas circunstâncias que vive, e isso é que determinou que ela tenha essas desvantagens. No outro lado da moeda, a gente tem um conjunto de pessoas que têm benefícios que outras pessoas não têm. E essa pessoa também não mereceu esses benefícios. Ela também tem esses benefícios em função das circunstâncias da vida onde ela aconteceu estar. Eu acho que isso é bastante importante para quando a gente discute conceitos como meritocracia e livre-arbítrio, por exemplo, onde a gente não pode dar ao esforço individual este poder tão modificador em circunstâncias onde a desigualdade tem este peso que tem. E a questão do livre-arbítrio também, onde a gente imagina que as pessoas todas têm capacidade de fazer escolhas, a gente tem que lembrar também que essas escolhas também são determinadas pelas condições de vida e que nem sempre as pessoas estão com todas as informações e as condições de refletir para tomar as melhores decisões. Talvez esse seja um tema muito interessante hoje em dia, quando a gente está aí discutindo a questão que não é uma questão que surgiu com o coronavírus, é uma questão que já está na pauta há algum tempo, que é a questão dos movimentos anti-vacina e da necessidade ou não de orientar ou mesmo determinar que a população se vacine e imaginar que todo mundo tem a capacidade de fazer escolhas adequadas e, por outro lado, imaginar que nós temos a capacidade de fazer escolhas adequadas pelas pessoas. Então, são discussões muito interessantes que eu acho que a gente tem que fazer o tempo todo quando a gente está lidando com saúde e a gente está lidando com a saúde dos indivíduos, da comunidade e da sociedade onde a gente vive. E no final das contas, então, na verdade, não existe só um lado da moeda, né? Não existe só um lado da desvantagem, da pobreza e da falta, né? Existe o outro lado, existe o lado do benefício, do privilégio, da oportunidade, e é o equilíbrio desses lados que precisa de diálogo, né? Para que a gente possa efetivamente enxergar o todo e poder propor as medidas e atuar para que as medidas que vão equilibrar isso possam, de fato, acontecer. Porque, em última análise, são essas forças, né, que atuam e determinam quem é saudável, quem é doente, quem se acidenta, quem acessa os serviços, o tipo de cuidado que recebe e, em última análise, quem vive e quem morre. É claro que todos vamos morrer, é claro que todos vamos, em algum momento, adoecer, mas eu acho que aqui fica bastante claro que eu estou falando de condições evitáveis, né? Condições que não precisavam acontecer. Vamos falar um pouco das evidências, né? Um outro grupo aqui de questões que eu gostaria de trazer para vocês para a nossa reflexão. Então, para a gente falar de evidências, eu acho que elas são abundantes, né? Existe até uma discussão que eu acho que é importante também, que é sobre a produção de evidências numa rota que não termina nunca. As evidências são sempre necessárias, sempre, mas elas precisam desembocar em ação, né? Então, a gente sabe sobejamente sobre a questão da desigualdade, a gente vai ver um pouco essa questão, né, de como é que isso se deu historicamente, mas é importante que, para além de constatar, a gente possa começar a agir. Então, vamos fazer um pouco aqui, dar um pouquinho para trás e vamos falar. Eu trouxe aqui esse ato histórico, né, de 1848, que é um ato que dava à justiça local o direito de processar proprietário de imóveis que mantivessem condições sanitárias ruins, água, lixo, forças, etc. Nós estamos falando aqui de plena Revolução Industrial,
onde as condições que vivia na cidade eram horríveis, eram muito precárias. Começou no século anterior, no final dos anos 1700, e foi até mais ou menos 1850, e no bojo dessa Revolução Industrial começaram a surgir inúmeras evidências, né, publicadas e já, então, passíveis de serem recuperadas, de que as condições sanitárias eram fundamentais para a saúde. Em 1853, o John Snow apresentou um estudo sobre mortalidade e ele correlacionou as condições de vida, e ele correlacionou a mortalidade com as condições de vida. Esse trabalho foi uma interseção, foi um trabalho brilhante, um divisor de águas, ele fez uma interseção entre estatística, filosofia e economia, e foi uma grande inspiração para uma nova agenda de reforma social. Então, nós estamos falando aí de uma época, né? E eu vou fazer aqui uma devida homenagem ao John Snow, porque ele não fez só isso, né? Ele é considerado o pai da epidemiologia moderna, e foi ele também que demonstrou qual era a causa da cólera. Ele foi examinando os locais de coleta de água, né, rio acima, e ele percebeu que os casos de cólera estavam completamente relacionados àquelas regiões onde havia mistura de fezes com a água que as pessoas utilizavam dentro das suas casas. Uma coisa parecida com aquelas fotos que a gente viu ali. E ele começou ali, ele estabeleceu regras e separação da água, e isso fez com que os casos de cólera fossem controlados. Então, nós estamos falando ali de 1858, mais ou menos. E onde é que nós estávamos aí, né? Bom, onde é que nós estávamos? Nós estávamos aqui, ó, no Brasil, nessa ocasião, né, o Brasil estava em plena expansão da escravidão, né? Um processo de o país onde a escravidão durou mais tempo, 300 anos de escravidão, e o país que mais recebeu escravos em todo o mundo. Então, enquanto estavam se discutindo as medidas sanitárias, nós ainda estamos fazendo pico de chegada de escravos em nosso país. Nós temos muito que andar, nós temos muito que pensar, nós temos que fazer uma contextualização histórica, mas a contextualização histórica não pode ser para que a gente se conforme, ou ache que isso é determinado. Ela tem que ser para que a gente aprenda e a gente possa refletir sobre como que cada um de nós pode atuar. Então, houve uma proibição que foi feita em 1831, mas já sabendo que ia haver essa proibição, houve um pico, e logo depois ela foi revogada para só ser de novo feita em 1850, e aí foi que se extinguiu o tráfico oficial, mas havia ainda a entrada de muitos escravos no Brasil de forma clandestina. Então, a gente, para fazer um paralelo histórico, né? Em 1842, o Chadwick, que foi um reformador social muito importante, ele publicou um relatório intitulado Sobre as Condições Sanitárias da População Trabalhadora, e ele já mostrou que também, né, corroborando, né, naquele importante acúmulo de evidências, ele mostrou que a mortalidade era muito superior entre os mais pobres do que nos mais ricos, né? E isso foi, como eu falei, estava aí no fim da Revolução Industrial, né? Mas a Revolução Industrial ela foi acompanhada de uma migração de uma classe trabalhista para a cidade que vivia em condições extremamente inóspitas, e os trabalhos desses grandes pesquisadores e médicos fez com que houvesse toda uma conscientização e uma mudança nas leis e na forma de ver a saúde. Indo agora para uma época mais recente, mas um trabalho clássico, né, que estudou a mortalidade coronariana em funcionários públicos ingleses, né, e ilustra muito bem uma situação que é importante. Quer dizer, ele estudou isso, né, ele fixou o risco relativo de morte no funcionário no maior nível hierárquico, e nos funcionários dos níveis hierárquicos inferiores, ele percebeu um risco relativo de morrer 2 a 3 vezes maior do que, quer dizer, os funcionários de níveis hierárquicos menores, eles tinham 2 a 3 vezes maior chance de morrer por doença coronariana. E quando ele foi fazer uma avaliação dos riscos, dos hábitos, dos comportamentos, ele viu que questões relacionadas à alimentação, colesterol, né, hábito de fumar, hipertensão arterial, e outros explicavam apenas 35
a 40% da diferença, sendo que os outros estavam relacionados aos determinantes sociais, que são todas essas condições que nós conversamos aqui, e vamos conversar mais um pouco, mas que é muito interessante, porque isso foi também um trabalho divisor de águas, onde você não pode imaginar que, porque a pessoa vai parar de fumar, ou vai parar, ou vai começar a fazer exercício físico, ela vai fazer um apagamento de todas as coisas que determinam a sua vida. Né? O comportamento individual ele é um importante fator, é um fator onde a gente pode atuar, mas ele não é o único. E um exemplo que eu gosto muito, porque, obviamente, eu trabalho há muitos anos com tuberculose, e eu vou falar de tuberculose no finalzinho, é o declínio na mortalidade por tuberculose na Grã-Bretanha. Eu escolhi aqui os artigos que vocês estão vendo da Inglaterra, porque a Inglaterra foi um país pioneiro em todas essas questões e discussões que a gente está fazendo aqui. E até hoje é um sistema de saúde no qual a gente muito se inspira. Né? Então, na Grã-Bretanha, entre 1850 e 1960, como resultado daquilo, né, daquela ideia sanitária, daqueles trabalhos e como aquilo tudo evoluiu, vocês podem ver a tendência de redução da mortalidade, aqui é a incidência, a taxa por 100 mil. 300 por 100 mil é o que hoje a gente tem em comunidades de favela. Por exemplo, na Rocinha, no Rio de Janeiro, em outras comunidades, você tem 300 por 100 mil, era o que tinha na Inglaterra. E você vê que a redução aguda, né? Aqui identificou-se o bacilo de Koch, aqui identificou-se um teste de PPD, que é o mesmo que a gente usa até hoje, diga-se de passagem. Aqui você teve um pico na Primeira Guerra Mundial, que é um pico, obviamente, relacionado à escassez de comida, a dificuldades de moradia, né? A pobreza que se instala em eventos desta magnitude, e depois também um outro pico aqui na Segunda Guerra Mundial. E só aqui é que foi descoberto o tratamento da tuberculose. Então, é óbvio que depois do tratamento você teve uma queda abrupta, mas é bastante claro o que se pode obter, o que se espera obter e o que se precisa obter com melhores condições de vida e mais igualdade na forma de viver e estar no mundo. Né? Trago aqui para vocês mais evidências. Aqui eu tentei aproximar um pouco as evidências da realidade, né, da região de vocês. São dados de Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, mostrando a diferença na mortalidade infantil, coisa que não é novidade para vocês, mas eu acho que é importante que a gente possa entender que não há nenhuma dificuldade de encontrar evidências. Não há nenhuma dificuldade em se encontrar trabalhos locais, desde os mais locais até os mais amplos, desde as coisas relacionadas ao cuidado da atenção primária dentro da comunidade, até o que diz o FMI, o Fórum Global Econômico, a OMS, e qualquer marciano que chegue aqui e olhe. Todo mundo vai enxergar isso que a gente está falando. Então, a gente precisa começar a pensar no que pode ser feito para além disso. Né? E aí vamos falar um pouco de gênero. Eu trouxe uma provocação para a saúde e para a gente mostrar aqui uma coisa que é bastante invisível, mas que eu acho que é importante a gente falar, que é, por exemplo, o que nós estamos vendo aqui é uma pirâmide de liderança em saúde global. Então, para aqueles que são relacionados com as maiores 500 fortunas mundiais relacionadas à saúde, nós estamos vendo aqui em cinza a maioria absoluta é de homens. Só 3,7% é de mulheres. Quando você desce um pouco e vai ver as pessoas que estão na liderança das organizações globais e nos boards, né, nos conselhos, que meio que, digamos, organizam e ditam e definem investimentos, você está vendo também um predomínio masculino muito evidente. E é claro, gente, que em cada uma dessas etapas o salário e as condições vão sendo adaptadas à forma como você está mais no topo ou mais abaixo. Aí você vai ver que assim, os ministros da saúde, e você vê mais uma vez uma predominância de homens. Acho que no Brasil acho que nunca tivemos. Né? Aí você vai ver chefes de delegação, você vai ver deans aqui são os reitores, né, de
de escolas médicas e universidades. Aí depois você vai ter... Aí você começa a ter a inversão. Você vai ter os trabalhadores sociais e de saúde e, mais embaixo ainda, os profissionais que lidam com o cuidado continuado, são aqueles profissionais que lidam nas casas de repouso, nos asilos, nos hospitais de longa permanência, e que lidam com um cuidado realmente intenso de dia a dia com o paciente. Eu acho que isso aqui quer dizer alguma coisa, eu acho que é importante que a gente reflita sobre isso e que a gente se veja nas diversas situações, porque é importante que a gente saiba que entenda e dialogue, e a gente passa muitas horas dialogando intimamente, né, com a gente mesmo, é claro que as pessoas não precisam ter todas as desvantagens, quer dizer, o indivíduo é negro, o indivíduo não teve educação, ele vive em condições péssimas, mas essas desigualdades, esses quesitos que afetam as possibilidades das pessoas, eles, às vezes, você pode até, inclusive, ter um e não ter o outro, ou ter uma vantagem e uma desvantagem, mas é importante que a gente possa enxergar a nossa posição no mundo para que a gente use da melhor maneira possível as nossas vantagens e brigue para eliminar as nossas desvantagens. Não numa perspectiva de competição, mas numa perspectiva de compartilhamento, né? Numa perspectiva de maior igualdade. Eu agora vou entrar aqui numa parte mais relacionada à tuberculose, porque, de certa maneira, a encomenda era que eu falasse de doenças endêmicas, e eu vou falar da tuberculose como modelo. Eu tenho certeza que daqui vocês vão conseguir extrapolar. Então, de cara aqui, abandono e morte por tuberculose e renda inadequada, pobreza, boa renda e excelente renda. Então, morte em vermelho, abandono em amarelo. Eu acho que aqui a gente é bastante contundente, né? Não precisamos... E aqui a cura, né? Só para mostrar que você vai ter chance de curar, porque você abandona menos e morre menos, quanto melhor for a sua condição econômica, né? Falar um pouquinho mais aqui de tuberculose, porque a gente vê isso aqui, tá, gente? Isso aqui é o que a gente vê. Que são os casos notificados. Mas tem várias camadas que a gente não vê. E só para a gente não ficar, porque daqui a pouco eu vou ter que terminar, só para a gente não ficar olhando cada detalhe, mas a gente pode ir direto aqui para cima. Tem dificuldade de acessar, quer dizer, tem acesso, mas não vai, por várias questões, né? Muitas delas relacionadas à determinação social, e não tem acesso. Então, aqui tem uma camada que... Todas essas camadas aqui dificultam a gente enxergar. Se no que a gente enxerga a gente já vê essa diferença, você imagine se a gente pudesse computar tudo isso aqui, né? E vamos falar de duas populações muito vulneráveis, né, e que acumulam de uma forma espantosa, né, essa carga de determinação social. No Brasil, mais de 10 mil. Essa foi a quantidade de casos confirmados de tuberculose entre detentos em 2018, um recorde histórico. E quem são esses indivíduos encarcerados? São jovens, são negros e são pessoas com baixa escolaridade. Aqui é assim, como se fosse assim, o apocalipse final da determinação social. É uma experiência hedionda, né, de determinação social, uma coisa que só nos causa vergonha, é uma coisa muito... que a gente está patinando, a gente tenta discutir, mas a gente ainda não conseguiu sair desse patamar aí muito sério. Vamos falar um pouquinho e rapidamente também da população indígena, porque é uma coisa muito cara para a região de vocês. Então, vamos falar aqui do coeficiente por raça, e aí vocês veem o coeficiente de incidência. É claro que, em termos de população, eles são uma fração muito pequena da população, mas a carga de doença que eles estão... a carga de doença a qual estão sendo submetida é muito alta, né? Olhando aqui a incidência de tuberculose na população indígena, o Brasil tem 36,6 em geral, e a população indígena 93,9.
E aqui, para vocês se verem aqui, né, depois de Roraima, o Mato Grosso do Sul é o estado que tem, que apresenta e notifica mais casos novos de tuberculose entre a população indígena, o que é bom do ponto de vista de que é preciso encontrar os casos, mas é uma coisa que precisa ser, que se tem que se insistir em procurar, mas além de procurar e notificar, tem que se garantir que a trajetória seja mais parecida com uma trajetória dos mais ricos, daqueles que podem mais, onde as pessoas abandonem menos, morram menos e curem mais. É uma doença curável e assim são muitas das questões às quais essas populações estão submetidas. Então, vou entrar nas considerações finais. Eu trouxe aqui algumas conclusões de papers muito bons que eu recomendo que vocês leiam, e eu tenho certeza que algumas pessoas aqui já leram, sabem isso melhor do que eu. Então, é importante a gente refletir, né, e fazer a constatação de que, de uma vez superado um determinado nível de PIB, né, que é o Produto Interno Bruto, esse produto é a riqueza do país per capita, o fator mais importante para explicar a situação geral de saúde de um dado país não é a sua riqueza total, mas a maneira como ela se distribui. Isso é muito importante, isso foi já muito bem demonstrado. E a deterioração, e isso é muito importante, das relações de solidariedade e confiança entre as pessoas e grupos é um importante mecanismo através do qual as iniquidades de renda têm um impacto negativo sobre a situação de saúde. Nós estamos vendo essa situação se agudizar, né? Uma série de situações de rompimento de laços, de rompimento de identidade, uma polarização em cima de falsas discussões, falsas premissas e falsas ideologias, e é importante que a gente entenda que isso não faz mal só para quem é submetido a condições precárias de vida, faz mal para toda a sociedade. E o problema não é simplesmente que haja diferenças, isso é muito importante. Elas existirão, né? Posto que as pessoas e as sociedades são diferentes e não devem ser nem a epidemiologia, nem a saúde pública instrumentos de homogeneização cultural. Não é disso que se trata. Não é sobre essa questão de fazer com que tudo fique igual. Não estamos falando disso, estamos falando das diferenças de saúde injustas. Essas sim. E para você e para você trabalhar com as questões de saúde injustas, você não precisa apagar diferenças, você não precisa apagar culturas, você não precisa apagar formas de estar, de viver e opções individuais, sejam elas religiosas, de gênero ou qualquer uma dessas diversas, maravilhosas variantes que o ser humano tem. E as iniquidades em saúde entre grupos e indivíduos, ou seja, aquelas desigualdades de saúde, que além de sistemáticas, as nossas são absolutamente sistemáticas e estruturais, e irrelevantes, são também evitáveis, injustas e desnecessárias. Segundo a definição de Margaret Whitehead, são um dos traços mais marcantes da situação de saúde no Brasil. Então, são conclusões, trabalhos de pessoas muito sérias e dedicadas a essa questão. Por fim, eu trouxe só uma tabela que mostra a evolução, né, do PIB em trilhões, mostrando aqui de 2013 até 2020, o Brasil, na verdade, vem perdendo posições, parece que vai sair até da lista dos 10, mas o Brasil ainda tem aqui uma posição bem honrosa, né, em termos de riqueza, né? E o Reino Unido está ali 2 posições antes da gente. E aí, por fim, eu acho que é o final, eu trago um editorial, né, do Lancet, e aí saindo um pouco da realidade do Brasil, para a gente não ficar deprimido, mas falando da própria Inglaterra, do próprio Reino Unido, que passou por um ciclo de políticas de austeridade muito sério, e que o editor diz que no Reino Unido a pobreza é uma escolha política, a austeridade poderia facilmente ter poupado os pobres se existisse vontade política para fazê-lo. Esta é a conclusão de uma declaração lançada em novembro de 2018, é um relatório da ONU, e, dado que o Reino Unido é a 5ª maior economia do mundo, parece evidentemente injusto e contrário aos valores britânicos que tantas pessoas vivam na pobreza. Eu não estou falando do Brasil, estou falando daqui agora do Reino Unido, né? E eu queria agradecer muito a atenção de vocês nessa sexta-feira à noite e fico à disposição se alguém quiser comentar, perguntar ou acrescentar, ou qualquer coisa. Cantar também.
Perfeito, Betina. Muito obrigada pela sua aula. Deixa eu olhar aqui o chat, se tem alguma consideração. O Maurício colocou: o cheiro de onde uma pessoa vive mostra a vida que ela leva. Eu sinto e entendo da mesma forma, mas é a primeira vez que vejo alguém traduzir de forma tão exata essa situação. Parabéns pela sua comunicabilidade. A Regiane agradecendo pela aula. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode colocar no chat, pode habilitar o microfone. Já pode começar a abrir a cerveja, gente, e aí pode fazer a pergunta já tomando a cerveja. Sexta-feira, né? É uma aula já do happy hour, essa. O tema um pouquinho pesado para isso, mas tudo bem. É bom para já beber cerveja refletindo, né? E conversando, né? Acho que a gente tem que conversar muito. Aqui, Betina, o macete é beber na xícara. Na caneca, também, mas o meu é água por enquanto. Eu vou tomar aqui daqui a pouco. Ninguém sabe, entendeu? Acho que a gente, então, pode ir encaminhando para o fechamento. Muito obrigada, gente. Obrigada mesmo. Viu? Tem uma pergunta aqui da Márcia Torres. Nossa, que honra! Como que as equipes podem lidar com as iniquidades de saúde no território? Eu acho que isso aí é outra aula, né, Márcia? Mas eu acho que o que eu gostaria que ficasse dessa conversa de hoje são as questões relacionadas a gente não pensar que o esforço individual das pessoas é capaz de superar todas as dificuldades. Que a gente não entenda a meritocracia como uma panaceia ou alguma coisa que pode ser aplicada ou discutida de forma indistinta, né? E que a gente possa, dentro de cada território, dentro de cada comunidade, estabelecer laços, não propriamente aqueles de eu estou ajudando, mas laços que possam ser mais compreendidos como eu estou aqui ombro a ombro, né? Eu fortalecer os laços, recuperar a questão da solidariedade, recuperar a questão da parceria, valorizar as culturas, as diferenças, a riqueza das diferenças, e transformar cada unidade, cada equipe, cada profissional numa pessoa que faça com que o cuidado seja uma expansão para o indivíduo e não uma coisa restritiva. Eu acho que era um pouco nessa linha que eu queria ir hoje. Agora, é claro que os profissionais de atenção primária têm um locus privilegiado, tem que discutir isso a partir de todas as ferramentas que eles têm, tem muitas, né? Então, eu tenho certeza que até olhando aqui a distribuição das aulas, isso já deve ter sido discutido em termos das técnicas e das possibilidades, mas eu acho que a gente tem que se tornar realmente mais reflexivo e conversar, e ao discutir os casos, ter essas dimensões, levar em consideração. Sim, Betina, a gente teve algumas aulas. Essa semana a gente teve aula sobre gestão do cuidado, falou um pouco sobre clínica ampliada, gestão do cuidado, rede de cuidados afetivos, afetividade, cuidado centrado na pessoa. Tivemos aula também de ferramentas de abordagem familiar. Acho que nesse sentido... Tudo isso entra aí nesse contexto, né, que a gente está falando aqui. A gente fez uma coisa mais macro, né? Mas, então, é o que eu estou dizendo. Assim, eu acho que talvez dentro nós temos a felicidade no Brasil de ter optado por uma técnica, né, de fazer saúde, entregar saúde, que privilegia exatamente esse olhar. Então, eu acho que a gente não pode se afastar disso. Com certeza. A atenção primária é um espaço privilegiado. Com certeza. Estar no território Todos têm que ser, né, Ana? Mas a atenção primária, ela meio que tem que emanar isso, né? Com certeza. Estar no território é muito potente. O Roberto está lembrando aqui. Estar no território, outros níveis de atenção não conseguem estar, né? Então, a gente tem que capilarizar ainda mais por poder estar no território. O Roberto trouxe aqui a questão dos territórios sociais,
de como, de repente, não sei se os residentes de Campo Grande acompanham o que é a discussão dos territórios sociais. Se o Roberto quiser habilitar o microfone para falar, se você quiser também falar um pouquinho sobre territórios sociais. Posso falar rapidamente. Territórios sociais foi uma experiência de aprofundamento aqui da ação, da atenção primária, em direção a algumas comunidades que nem na atenção primária conseguiam estar, né? Onde a precariedade era de tal maneira presente que a gente tinha, se você não fosse lá, o indivíduo não tinha documentação, não tinha nada. Então, foi um mapeamento para identificar esses locais e a gente planejou um pacote, uma série de ações para tentar mudar aquela realidade para um patamarzinho ali um pouco melhor, para que pudessem ser inseridas na sociedade. Seria realmente foi uma experiência para aqueles territórios que a gente chamou de territórios sociais, onde nem o poder público não conseguia nem fazer com que as pessoas andassem um pouco, né? Então, eu concordo com o Roberto, foi uma experiência incrível, tirou muitas vendas, abriu muitas cortinas, e é isso que tem que ser, a gente tem que estar sempre se sensibilizando, né? Para poder ficar melhor, né? Sem deixar de sentir toda a dor que isso provoca. Vamos deixar o pessoal tomar cerveja, então, Ana? Alô? Oi, Betina. Vamos deixar o pessoal tomar cerveja, então, Ana? Vamos. Acho que podemos caminhar, então, para o encerramento. O Jonas encerra sempre com aquela voz de locutor, entendeu, Betina? Eu já percebi. Eu percebi na abertura. Ele inicia e finaliza com aquela voz de locutor. Então, a gente sempre a gente passa a bola para ele. Nada, é a Ana Luísa que é generosa demais. Doutora Betina Durovnis, muito obrigado pela sua aula maravilhosa. Lembrando a todos que a gente retorna ao nosso seminário na segunda-feira, falando sobre vulnerabilidade social, vulnerabilidade social e Bolsa Família, ministrada pela professora doutora Vanessa Miller. A todos que compareceram, que estão presentes, permaneceram presentes nessa sexta-feira, incluindo a doutora Betina, muito obrigado. Obrigada aí, gente. Até a próxima. Beijos. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau.